Chegou ao fim a passagem de Leston Júnior no comando do Botafogo. Jovem, Leston faz parte da nova geração de técnicos do futebol brasileiro. E mesmo estudioso e com ideias inovadoras, o mineiro não resistiu à cultura enraizada do nosso futebol e pediu demissão. Vamos conferir. O mineiro Leston Júnior começou em setembro do ano passado na equipe do Botafogo. O jovem treinador chegava com histórico de ter subido a equipe do Tupi para a Série B em 2015. Leston comandou o Botafogo no Paraibano deste ano, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e em 8 jogos pelo Brasileiro da Série C. No campeonato mais democrático do país, o Belo conseguiu passar na primeira fase depois de derrotar o Floresta do Ceará por 2-0. Mas na outra etapa, a equipe de Leston foi goleada pelo Atlético Mineiro em pleno Almeidão. E o Belo foi desclassificado. Mesmo assim, ele elogiou a torcida, parabenizou os atletas e assumiu a culpa pela derrota. Agradecimento muito especial ao torcedor, né, pela festa que foi feita, pelo incentivo, pelo apoio durante os 90 minutos, mesmo depois de estar perdendo, né, por 2-0, por 3-0, o torcedor compreendeu e enxergou a luta dos atletas no campo, a entrega dos atletas no campo. A responsabilidade da derrota e da eliminação ela é minha, porque nós fizemos tudo aquilo que podia ser feito. Na Champions League, a equipe paraibana ficou na segunda colocação no Grupo A, atrás apenas do Bahia. E foi o mesmo esquadrão de aço que tirou o Belo da competição nas quartas de finais. O Botafogo perdeu em casa por 2-1 e empatou lá em Salvador por 0-0. No Paraibano, a história de Leston Júnior foi bem diferente. O treinador levou o Botafogo à final contra o Campinense. Em Campina, a equipe perdeu por 1-0, mas conquistou o título no Almeidão ao derrotar a Raposa por 2 gols. Era o primeiro título do treinador pelo Botafogo. O torcedor botafoguense fez a festa e já vivia a expectativa para o brasileiro da Série C e a oportunidade de ver a equipe subir para a segunda divisão. O Belo começou avassalador. Empatou em 0-0 com o Salgueiro em Pernambuco, goleou o Náutico por 4-0 no Almeidão, depois venceu o Confiança em casa por 2 gols. Parecia que o Botafogo ia embalar. Parecia. A equipe perdeu para o ABC no Rio Grande do Norte por 2-0. Perdeu em casa para o Remo por 3-1. Conseguiu bater o Santa Cruz fora de casa por 3-2. Mas aí veio uma derrota para o Atlético do Acre por 1 gol em Rio Branco e o empate contra o Globo por 1-1. E aí, meu amigo, depois da saída do G4 e a queda do Botafogo para a 5ª colocação, Leston resolveu pedir para sair. Leston sempre falava da oscilação que os times que buscam o acesso passam durante o Brasileirão. Você pegar a campanha dos clubes que sobem, todos eles passam por um momento de oscilação dentro da competição. E saber conviver nesse momento de oscilação. Após o jogo contra o Globo, Leston Júnior falou novamente do termo oscilação. Vamos lembrar que eu digo, olha, todas as equipes que conseguem acesso nessa divisão aqui, historicamente, elas passam por um momento de oscilação na competição e faz a diferença quem sabe melhor conviver com a oscilação. Quem sabe diminuir a sequela da oscilação para que você daqui a pouco retome novamente um caminho. E é isso que eu entendo que faz a diferença. Agora, será que o Botafogo estava vivendo um momento de oscilação no campeonato e o treinador poderia ter esperado mais um pouco? É inegável essa oscilação que o Botafogo teve ao longo dessa primeira metade da Série C do Campeonato Brasileiro. Talvez tenha sido realmente o momento de dar uma mudada, de, quem sabe, com um novo técnico, dar uma chamada nesse elenco do Botafogo. Leston sai do Botafogo após 34 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. No lugar dele, o Belo chamou de forma interina Ramiro Souza, ele mesmo, que salvou o Botafogo de ser rebaixado ano passado, quando a equipe venceu o Motoclube por 3-2. O final dessa história? Vamos ter que aguardar as próximas rodadas. Olha, e a diretoria do Botafogo convocou para daqui a pouquinho uma entrevista coletiva. Na ocasião, o diretor executivo Francisco Salles vai apresentar mais 3 jogadores,
falar da saída de Leston e provavelmente falar um possível nome do novo comandante alvinegro ou se Ramiro Souza vai ficar aí de forma interina.